Muito boa tarde, Bela Manaus, 17 horas em Manaus. Estamos aqui, episódio 113 do Virando Jogo, comigo, Marcelo Salum, na melhor plataforma de notícias, Amazonas Atual, com você. E agora você vai ter acesso aí pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. E a partir de amanhã você pode também buscar esse episódio lá na nossa plataforma O Marcelo Salum no YouTube e também no Spotify, Virando o Jogo com Marcelo Salum. E hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante do representante ao legado, a jornada da Funcional. Uma empresa totalmente familiar, regional, local e com uma história muito bacana que nós vamos contar aqui para vocês. E antes de começar, eu quero, obviamente, primeiro virar a nossa ampulheta do tempo para que a gente possa mensurar aqui o tempo que a gente vai bater esse papo nessa tarde. E quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é Água Toia, a melhor água do Amazonas, com maior pH e aquela que efetivamente mata a sede. Quero aproveitar para mandar um abraço para os meus amigos que estão ao vivo neste momento aí, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram ou pelo Facebook. E a gente tem uma audiência muito legal que vai desde lá de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, aos nossos amigos que estão em Portugal, a minha amiga querida Alessandra Pimenta, que está em Curitiba, e muito mais colegas e amigos que nos prestigiam todas as terças-feiras aqui no Virando Jogo. E vamos lá, gente. O setor de piscinas do Brasil movimenta cerca de 12 bilhões anualmente e possui cerca de 3,8 milhões de unidades instaladas, empregando cerca de 126 mil pessoas, segundo a ANAP. O mercado é aquecido com crescimento médio de 18,7% entre 2020 e 2021, refletindo o aumento da busca por lazer e bem-estar. E o Brasil é o segundo país com mais piscinas instaladas no mundo. São cerca de 126 milhões, segundo dados atuais. O mercado de piscina cresceu vigorosamente nos últimos anos, apresentando um crescimento médio de 18,7%, como já mencionamos anteriormente. A venda de piscinas impulsiona fortemente o mercado de acessórios e equipamentos. Das novas piscinas instaladas, 85% receberam sistemas de iluminação, 73% foram equipadas com algum tipo de aquecimento, 73% contaram com sistemas de hidromassagem e 58% possuem cascatas. E para mergulhar efetivamente neste assunto, eu conto hoje com Marcelo Borges, empresário, empreendedor e fundador da Funcional Piscina. Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vamos bater um papo aqui, conversar um pouquinho? Vamos, é um prazer estar aqui, né, e falar sobre a paixão que é a piscina, né, o lazer das pessoas, o bem-estar das pessoas. Legal. Vamos explorar um pouco desse seu conhecimento aqui, que eu sei que tem muita coisa legal que a gente não sabe. Inclusive, esse bate-papo surgiu de um dia que a gente estava conversando e, de repente, ele falou, poxa, mas eu falei, poxa, esse negócio de piscina ainda tem cloro? Ele falou, não, cara, esse negócio é coisa do passado. A gente tem uma tecnologia muito mais avançada e é sobre isso que a gente vai conversar e, obviamente, falar dessa tradição de uma empresa que já existe há algum tempo e vem construindo uma história. O Marcelo, o nosso convidado de hoje, respira a construção desde a adolescência. Imagine só, com apenas 14 anos, ele já estava no canteiro de obras, pegando jeito com uma grande inspiração, seu pai, Evandro Borges. Essa vivência raiz foi a base para que mais tarde ele buscasse a formação em engenharia civil pela Newton Lins e ao lado de seu pai abrisse o próprio escritório. Ele representa a fusão perfeita entre a experiência prática do canteiro de obras e o conhecimento técnico da engenharia. Hoje, ele está à frente da Funcional Piscinas, uma empresa que nasceu em 1987, inicialmente como comércio, atuando inicialmente como representante das grandes marcas. Mas a visão sempre foi maior. A empresa logo passou a construir piscinas e casas. E após 7 anos deu um passo decisivo ao adquirir um terreno e construir sua sede própria de 2 andares no Parque 10. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu vou bater um papo agora aqui com o Marcelo Borges. Marcelo, como que foi o início? Como que foi esse primeiro momento? Como que você descobriu esse mercado de piscina? A minha obrigação de casa era cuidar da piscina de casa, né? Então, eu matava todas as plantas da minha mãe com cloro, com todo aquele produto químico, né? Uhum. E aí o meu pai trabalhava numa empresa chamada Sertan, ficava ali no Boulevard, e a Sertan tinha uma área comercial chamada FA Portela. E eles começaram a revender o Aqualux, né, desde essa época. Entendi. Né? E o meu pai, como era funcionário lá da construtora, né, nós tínhamos o equipamento em casa. E aí ficou mais fácil cuidar da piscina, muito mais prático, não tinha produto químico, não tem cloro, um sistema que liga e desliga sozinho. E, num determinado momento, a Sertan fechou, o equipamento dele pifou e ele assinava muitas revistas, né, aquelas revistas de arquitetura e construção,
e viu lá na revista o aparelho, né? Aí entrou em contato com a fábrica e comprou outro equipamento para ele. E o seu Flávio, que era o gerente da fábrica na época, Uhum. o senhor não quer vender o equipamento aí em Manaus? A gente trabalhava só com construção. E aí foi quando ficou lá o sistema, o equipamento, a pastinha com os produtos bem 1 ano, né? E aí eu comecei a vender, ofereci para um amigo que estava fazendo uma construção da casa, ofereci para a piscina dele. E aí começou a vender para um, vender para outro. Ou seja, de uma experiência ali, de uma oportunidade, surgiu o negócio. Surgiu o negócio. E aí, você não quer vir para uma feira aqui em São Paulo? Pronto. Aí o mercado de piscina tinha poucas lojas e não vendia grandes coisas, só era mais produto químico, alguns outros acessórios, filtro, pequenas coisas, né? Então, quando eu fui para a feira, jovem, 20 e poucos anos, né, com a mente aberta, cheio de vontade, energia, querendo conhecer tudo. E quando eu vim de construção, né, eu vi várias coisas que eu poderia utilizar nos projetos, as pessoas que estavam construindo suas casas, nos condomínios, grandes condomínios. E continuou meu pai com a empresa de construção e eu comecei a vender os equipamentos direto nas obras para o cliente. O cliente estava construindo uma casa, por exemplo, no Efigênio Salles. Eu chegava, conhecia o mestre de obra, me apresentava, tentava contato com o dono, era aquele bater na porta mesmo. Bater na porta mesmo, né? E falava com segurança para poder entrar, às vezes até inventava uma história. Legal. Aí, quando eu entrava, visitava todas as obras que eu poderia visitar lá dentro. E assim começou, sem loja. Hoje, como tu compra na internet, né? Era a internet antigamente. Eu vendia com uma pastinha com catálogo, né? E começou assim. Né? Marcelo, e hoje... Fazia o pedido sem ter estoque de nada, entregava, né? E como a gente veio de construção, né? Eu tinha o pessoal para fazer as instalações, né? Que o nosso forte é que tudo que a gente vende, a gente instala, dá a garantia, procura fazer um trabalho diferenciado, né? Para a pessoa não comprar o negócio e depois estar procurando outro para resolver o problema. Não, a gente adota a solução de ponta a ponta, né? Desde a hora que você vende, a instalação, manutenção e o pós-venda. E o pós-venda. Bacana. E é interessante você falar isso porque quando a gente fala hoje em dia que a pessoa precisa prospectar cliente, bater na porta, né? Gastar sola de sapato, o pessoal não quer fazer isso. Acho que tudo é muito fácil. E aí eu te pergunto, como representante da que você começou com essas grandes marcas, o que foi fundamental para você alcançar o sucesso e depois se tornar um empresário? A determinação, né? A vontade de querer fazer, né? E tu via oportunidades onde a pessoa via dificuldade, eu via oportunidade de oferecer uma coisa diferente. Tinha cliente que era mais fácil, tinha um cliente que era mais difícil, mas o que interessava era o vender. Eu não poderia deixar de vender. Perfeito. Por mais que eu ganhasse um pouco mais, esse aqui chorava, eu tinha que dar um desconto melhor. Legal. Né? Mas eu não deixava de atender. Então, o meu interesse era vender. Isso é muito interessante. E aí a gente foi fazendo o mercado, né? E você falou uma coisa também que chama atenção, que muitas vezes a gente fala para as pessoas que é importante você expandir, né, abrir a visão. E um ponto que você comentou foi você ter saído de Manaus e ir a São Paulo numa feira, onde você expandiu o pensamento, viu outros produtos e oportunidades. Você ainda acha importante ter esse tipo de comportamento, de visitar feiras, eventos, para que você possa ver novidade e trazer para o nosso ambiente aqui, no caso aqui para o nosso Amazonas? Sim, eu ainda vou. A feira era anual, né? De uns 10 anos para cá, ela passou a ser bienal. Então, ela só tem de 2 em 2 anos. Né? Perfeito. Então, eu só tive durante a época, acho que desde 94, quando eu comecei a trabalhar com isso, só com piscinas, né? Eu só fui um ano que eu não pude ir, porque foi a época que meu pai estava adoentado e acabou eu não indo. Mas no mais, a cada 2 anos você está lá. Por mais que não tenha grandes novidades, que agora mudou muito o mercado, mas a gente vai para rever os parceiros, né? E sempre tem alguma coisa nova, para a gente aprender, para a gente estar evoluindo. Bacana. Marcelo, em que momentos que você percebeu que era a hora de virar o jogo e se tornar empreendedor, empresário e migrar para o seu negócio próprio? Como a gente trabalhava com construção e o comércio, né? A construção começou a ficar um pouco difícil, né? E a gente acabou optando tiramos um financiamento no Basa, fizemos todo aquele projeto, né? Com o terreno nós compramos, né? E aí saiu a loja, né?
E gerir a loja hoje, qual que é o maior desafio? O maior desafio manter as vendas, né? Nós temos uma cartela grande de clientes, devido ao tempo de trabalho que nós temos, né? Então tem muito pós-venda, tem muita questão de manutenção, né? Mas com a venda do mercado da internet, vamos chamar assim, né? Às vezes dificultou um pouco, né? Mas tá começando a voltar. Muita gente que quebrou a cara em comprar na internet, comprar equipamentos que talvez não tinha grande qualidade, só vendo preço, né? Aí o mercado está voltando de novo, mas ele caiu muito em relação a essa situação, né? A gente recebe os projetos lá, a gente recebe um projeto sem muita especificação. Ok. Né? Então a gente vai, especifica o que a pessoa quer de acordo com a necessidade, com o poder aquisitivo dele, o que ele quer investir, o que ele quer gastar. Tem tipo de iluminação, tem iluminação de vários preços, tem acessórios de vários preços, marcas de bombas, de filtros, né? Então depende do bolso do cliente. Depende do bolso do cliente, a gente vai, olha, tem esse aqui que é top. Entendi. Tipo assim, tem luminárias de R$800, mas tem luminária de 250. Todas vão iluminar, mas claro que a de R$800 vai durar muito mais tempo. Perfeito. Né? Mas, às vezes, a necessidade, não, vamos botar essa daqui. Bacana. E deixa eu te perguntar, lá atrás, quando você começou, quem foram os primeiros a acreditar nesse projeto? O meu primeiro cliente de ionização, no caso de Aqualux, foi quando eu comecei a vender equipamentos de piscina, né? Todo filtro, bomba, o pessoal vendia. Eu comecei a vender só o tratamento da água sem cloro, né? Foi o médico Dr. Fernando Matos, foi o meu cliente número 1. Legal, você lembra até hoje? Lembro até hoje porque depois dele teve a família, como a gente trabalhava, eles vendiam água, a família Santa Cláudia, né? E eu vendia tratamento sem cloro, né? E aí depois a gente vendeu para a família toda, né? Legal. Marcelo, você já mencionou 2 vezes aqui sobre o sistema que vocês trabalham, que é a Aqualux. Qual que é o diferencial dele para o modelo tradicional que as pessoas usavam, que foi o que chamou a atenção para a gente bater esse papo aqui hoje? O que ele tem de diferencial, como que ele funciona efetivamente? E quais as vantagens? Ele é construído de uma cuba com eletrodos de cobre e um painel eletrônico que gerencia o funcionamento do teu sistema de filtração. Né? O equipamento Aqualux, ele faz o controle bacteriológico da tua água. Então, de acordo com a vazão do filtro da piscina e o volume d'água da piscina, a gente tem uma fórmula matemática que vai calcular o tempo de filtragem e a potência de tratamento que eu preciso funcionar para esse equipamento funcionar. Então, ele vai ligar a bomba da sua piscina e desligar sozinho, fazendo o tratamento da tua água sem tu usar cloro na piscina. Ou seja, aquele produto que anteriormente agredia a saúde das pessoas, cabelo, esse negócio todo, não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso. Claro que você ainda usa uma química para regular pH, que é um pouco de barrilha, né? Como ele faz o controle bacteriológico, se você tomar banho na piscina, fizer uma festa, muita gente, né? A água é para determinados números de pessoas. Quando vai em excesso, a água fica turva. E você precisa ajudar a transparência da água, mas o controle bacteriológico quem faz é o sistema. Então, se você mantém a água limpa e o sistema está funcionando com a taxa ideal de tratamento, ele vai manter aquela água limpa até o teu próximo uso, que você tiver um uso excessivo, senão ela vai estar sempre limpinha. Você viaja, volta, a tua piscina está sempre limpinha. Entendi. O trabalho é aspirar a piscina, escovar de 15 em 15 dias e aspirar no mínimo uma vez por semana para tirar a poeira que o ar vai trazer. Perfeito. Folhinha, um besourinho. E você não tem pele ressecada, olhos irritados. Ou seja, você tem um cabelo ganho também duro, de né? Problemas de alergia, de saúde. E a água ionizada, ela faz bem para a tua saúde, ela fortalece os teus músculos. Gente, olha só, eu estou conversando com o Marcelo Borges, que ele é o fundador da Funcional Piscinas. E eu vou deixar uma pergunta aqui para ele e vou falar com você. Marcelo, para a gente responder daqui a pouco. Qual foi a maior mudança no mercado de piscinas desde que você começou? Daqui a pouco você responde para a gente. Vou te convidar para tomar a melhor água do Amazonas, que é a água Toia, que essa efetivamente tem o maior pH. E eu quero falar com você do outro lado sobre
uma tecnologia, uma empresa super interessante que é nosso parceiro comercial aqui, que é a Omni Tecnologia, que ela carrega consigo o jargão entender para atender, gerando soluções tecnológicas. Você pode ligar agora com o telefone que aparece na tela para você, está vendo um vídeo da Omni Tecnologia, ou você pode dar uma passadinha numa loja super legal, o nosso showroom, na Rua Salvador, 456, no Adrianópolis. E a Omni tem várias soluções, CFTV, alarmes de incêndio, áudio e vídeo, no breaks de soluções, controles de acesso, energia solar, portaria eletrônica, cabeamento estruturado, portas e portões automáticos e alarmes. Então, tudo isso você encontra somente na Omni Tecnologia, que é o nosso parceiro aqui oficial, que está pensando em tecnologia, se você precisa de uma câmera diferente, né, um controle de acesso, e o mais importante, você tem toda essa tecnologia embarcado com soluções e projetos, tudo isso na Omni Tecnologia. E por falar em Omni Tecnologia, agora eu quero chamar você e te convidar para o nosso Minuto Empreendedor, um oferecimento exclusivo de Omni Tecnologia. E nesse Minuto Empreendedor, gente, existem alguns obstáculos ou alavancas do crescimento. Primeiro, elas podem ser vistas como alavancas, mas obviamente que cada alavanca ela tem algum obstáculo. Quais são os obstáculos para pessoas, gestão, inovação e marketing e vendas? Então imagine o seguinte, quando você tem um obstáculo de pessoas, você precisa estabelecer uma cultura forte, a cultura da empresa, que tem a ver com a sua missão, com a sua visão e com o seu propósito. Quando nós falamos de um obstáculo como gestão e inovação, é importante você manter o foco, não desviar sua atenção das distrações que o mercado lhe oferece, mas manter o foco efetivo no seu core business. E quando nós falamos que um obstáculo pode ser marketing e vendas, é importante que a gente tenha foco exclusivo no cliente, coloque o cliente no centro do negócio e viva efetivamente para gerar soluções para o cliente. Isso foi um oferecimento de Omni Tecnologia no nosso Minuto Empreendedor. E agora sim, eu vou retornar aqui com o Marcelo Borges, que ele é fundador da Funcional Piscinas, que está no mercado aí já faz algum tempo, trazendo tecnologia, informação, inovação nesse mercado de piscina. E eu deixei aqui uma pergunta para ele. Marcelo, qual foi a maior mudança no mercado de piscina desde que você começou? A mudança de inovação você controlar toda a sua piscina pelo seu smartphone. Você liga a sua hidromassagem, você liga a sua iluminação, o aquecedor, tudo você controla sua piscina pelo seu telefone. E hoje, tem muito cliente que busca essa facilidade, essa Tem, a maioria dos clientes hoje em dia querem tudo pelo aplicativo, né? Então a gente vende piscinas com módulos de iluminação que controlam todo o sistema das bombas, que são os efeitos, né, de cascata, de chafariz, de iluminação. Marcelo, eu quero entender um pouco mais. Você programa lá o aquecimento da sua piscina. A pessoa tem uma chácara. Hoje em dia, condomínio Marina Ribelo, muita gente mora em apartamento e tem uma casa como se fosse a sua casa de final de semana, né? Aí ele, todo dia de manhã, ele quer ligar o aquecedor, ele vai para a piscina, ele liga o aquecedor aqui da casa dele, chega lá, a piscina está morninha. E né? Tudo isso no celular. No celular. Tá, e toda essa tecnologia, eu quero entender um pouquinho melhor, toda essa tecnologia vamos lá, o sujeito vai estar construindo uma casa num dos condomínios aí, e ele quer construir uma piscina. Quando ele chega, que tem essa vontade, que ele procura vocês lá na Funcional, quais são os passos e o que vocês vão entregar para ele efetivamente? Funciona assim, se a pessoa está construindo a casa, muita gente ele já tem um construtor, a gente trabalha muito de parceria com os outros engenheiros que já estão fazendo a obra. Então Perfeito. A gente entra desenvolvendo a parte de equipamentos, né? E aí a gente vai sentar, o que o senhor quer ter? A piscina tem um arquiteto, né? A piscina vai ter uma hidromassagem, vai ter uma iluminação, porque é a iluminação RGB, que troca de cor, que é uma iluminação só branco quente, branco frio. O arquiteto gosta mais da iluminação branco frio. Desculpa, branco quente, que é o 3000K, que é aquela luz meio amarelada. Perfeito. Né? E a gente participa de acordo com o projeto, a linha de equipamentos que vai usar, então a gente entra de parceria, eles fazem a parte civil e a gente faz a parte de instalação e deixa tudo funcionando, a parte de equipamentos. Né? Tá, e se o sujeito não tiver quem construa? Também nós construímos. Em muitos casos a gente pega a piscina para fazer desde a escavação, né, e entrega a piscina pronta. Nós trabalhamos com construção de piscina de concreto armado e de piscina de vinil. Vinil é um revestimento, tipo uma lona. Okay. É uma piscina mais barata. Você faz uma estrutura, uma alvenaria estrutural como se fosse fazer um muro, com pilares, vigas e cintas. E essa lona de vinil, ela forra a piscina fazendo a decoração e a estanqueidade da piscina, como se fosse uma manta decorada.
Perfeito. Né? Ela tem garantia, depende da marca do vinil, tem vinil que tem garantia de 5 anos, mas eu tenho piscinas com 15 anos, com 20 anos, como elas não usam cloro, o vinil dura... A durabilidade é maior. Se usar cloro, é 4, 5 anos, ele vai ressecando, vai desbotando, porque você tomar banho de cloro é igual tomar banho de água sanitária. Né? Na verdade, é um negócio A muito piscina forte, fica né? muito bonita, muita gente vê piscina como visual do que vai compor na casa, né? A gente já tem uma outra visão, né? Porque a piscina é onde você vai agregar a sua família no final de semana, você vai bater um papo com o teu filho, que às vezes chega uma certa idade, né? Depende da idade, né? Então, onde você vai ter uma interação maior com a sua família. Legal. Né? Bacana. E aí tu precisa ter uma interação e tu precisa ter saúde, né? Aí a tua esposa com o cabelo grande, ela não vai tomar banho naquela água de cloro, ela não vai. Né? Ela vai uma vez no ano. Né? E esse sistema que vocês usam afasta totalmente a questão química do química convívio. é muito pouco, é mais para corrigir a acidez da água, né? E a transparência, às vezes, de acordo com o uso excessivo. E a gente está trabalhando, depois de muitos anos trabalhando só com ionização, nós estamos trabalhando também com o sistema de ozônio. O ozônio ele já é um gás que joga na tubulação, joga na piscina, um gás, e faz o controle do bacteriológico. Mas esse precisa de um pouquinho de cloro, porque como ele não gera nenhum residual na água, a ionização gera íons de cobre que ficam na água. Então, se o sistema parar, a bomba queimar por algum motivo, por desgaste, precisa passar um tempo para fazer a manutenção, 3, 4 dias, a tua piscina não vai acontecer nada de problema com a água. Talvez fique um pouquinho turva, quando não está filtrando, quando voltar, vai voltar ao normal. Já o ozônio, você precisa ter um pouquinho de residual de cloro, porque se acontecer isso, como ele não tem nenhuma química, nenhum tratamento, né, para manter, né, ele pode mudar de cor a água, que a gente chama, ela pode virar. Mas a gente costuma dimensionar o ozônio um pouco maior, a potência do que o fabricante médio, para que a gente tenha esse ganho, essa retomada rápida. Né? Mas é um sistema fantástico também. Essa sua fala é importante que alguns síndicos de condomínio escutem, né? Porque tem síndico que ainda usa esse sistema tradicional, antigo, arcaico, os né? Os condomínios estão tá muito na moda. Eu nunca vendi cloro, né? Eu vendo sempre esse sistema. A minha loja não vende cloro. Acho que eu sou a única loja do Brasil de piscina que não vende cloro. Eu vendo equipamentos, né? De piscina. Vendemos equipamentos de aquecimento central da casa, tipo boiler, aquecedor de passagem, saunas, banheiras, toda essa área de equipamentos para residência a gente vende. Algumas coisas de revestimentos naturais. Né? Mas o que eu ia te falar que os condomínios estão usando muito é um equipamento chamado gerador de cloro. Você joga uma quantidade de sal na água, né? Ele tem um gerador, gera uma eletrólise e o sal, que é cloreto, se torna cloro. Né? É o que estão usando muito em condomínio. Eu acho que deve ter um custo mais, diminuir o custo, daí fica mais fácil de manter a água. Né? Mas a qualidade não é não é a mesma com esse sistema que você usa. Não porque é a mesma. Agride a pessoa, né? Agride o corpo. Tudo que é sal, imagina, água do mar, salgada, corrói, né? Corrói bomba, corrói. Né? Tanto que as bombas que estão vindo agora para o sistema de sal, ela vem com um eixo diferente, para que não tenha tanto desgaste. Gente, a gente está falando com essa fera do mercado de piscinas, muita coisa que a gente não sabia, a gente está desvendando e mergulhando nesse assunto junto com você. Eu vou convidar o Marcelo para tomar mais uma aguinha aqui da Água-Toia e eu vou agora para o nosso Momento NRF, a NRF, maior feira de varejo mundial, que acontece em Nova York em janeiro próximo, e você pode estar conosco na nossa delegação da FGV e IBVV. Então, você pode participar através do QR Code que está aparecendo na tela, e nós estaremos em Nova York de 10 a 15 de janeiro em parceria com a FGV, SEV de São Paulo. E, olha só, quero compartilhar com você um momento super interessante que nós tivemos lá com o Brian Corner, que é o CEO da Target. A Target tem cerca de 400 mil colaboradores e fatura cerca de 100 bilhões por ano. E uma das falas interessantes, porque lá a gente tem alguns encontros, né? A gente chama lá nos keynotes, naqueles auditórios enormes, mas a gente está frente a frente com o CEO da empresa. E nesse encontro com o Brian Corner, ele disse o seguinte, que ele passa muito tempo perguntando às equipes da linha de frente como que eles podem
como pode ser o trabalho, ou como que eles podem apoiar esse trabalho, desenvolver suas carreiras e criar impacto. Ou seja, uma preocupação com as pessoas, com a gestão de pessoas. E isso não é só o Brian Corner que está lá. Então, outros CEOs de outras empresas mundiais e também brasileiras participam desse bate-papo, levando a experiência, estratégia e gestão e liderança. Então, você pode estar conosco durante a NRF 2026, fazendo parte da nossa delegação, com o QR Code que aparece na tela ou através do telefone 984252384. E o momento é agora, estamos em setembro, é hora de arrumar as malas, fechar ali pacote de viagem, hotel e fechar também com o pacote da FGV, que é a melhor mantenedora, é aquela que efetivamente faz a melhor curadoria para que você tenha bons roteiros, não só durante a feira, mas depois da feira, com as visitas técnicas que nós realizamos com mais de 200 estabelecimentos visitados para a gente conhecer, aprender o que há de mais relevante e tendência no mundo do varejo, ok? Já volto já com o meu convidado Marcelo Borges da Funcional Piscinas, mas antes de voltar com ele, eu quero aproveitar para falar com você também sobre a ED Brindes. A ED Brindes, que é a maior empresa de brindes da região norte. Então, se você está pensando em brindes, e agora a gente está caminhando para o final de ano, e a ED Brindes é aquele parceiro sensacional. São mais de 4 mil itens que você escolhe ali. Desses 4 mil itens, você pode escolher ali desde um kit churrasco, você pode escolher um squeeze, uma mochila e muito mais. Tudo isso com a qualidade de ED Brindes e entrega na sua porta com o menor prazo possível e com o melhor custo-benefício. Edebrindes, www.edebrindes.com.br. E se você quer saber mais, uma dica especial, nós temos lá o nosso consultor, gestor, Oséias, que dá todo o seu apoio, que você pode entrar em contato com ele através do www.edebrindes.com.br. E agora sim eu retorno aqui com o Marcelo para perguntar para ele o seguinte: Marcelo, hoje, qual que é a expertise da Funcional Piscinas? O que vocês são, assim, expert que ninguém faz em Manaus? O tratamento sem cloro. Além disso, que isso é o seu equipamento, mas o nosso cuidado. diferencial a nossa venda é mais casada em relação a serviços, a instalação. A gente recebe os projetos dos arquitetos, dos engenheiros, né, desenvolvemos o projeto, e com isso gera a venda, né? Não só vender o equipamento na loja. Normalmente a gente vende o equipamento agregado ao serviço. Quais são seus principais parceiros hoje de equipamento? As marcas. As marcas são Jacuzzi, Sodramar, Albacete. E a primeira que você começou lá atrás, a Aqualux, ainda está contigo até hoje? Está comigo até hoje, né? A STA é a nossa, que é, no caso, a Aqualux, o nome da fábrica é STA, Sistema de Tratamento e Montagem. E isso vocês são parceiros desde o início? Desde o início, né? Nós somos o revendedor exclusivo da região norte do sistema. Mas legal. A gente só consegue atender Manaus e alguns interiores, né? E vale a pena essa parceria? Vale a pena, tanto que estamos até hoje. Estamos há 28 anos no mercado, 28 anos já existe a loja em si, né? Mas a gente já trabalha com isso há mais tempo. Marcelo, quando a gente fala de parceiro, o que é importante, o que você avalia para ter um bom parceiro? Quais são os pilares que você avalia como fundamentais num processo de parceria? Sinceridade, né? Sinceridade como é que a palavra não é bem essa? A credibilidade mesmo? A credibilidade, né? Agora foi ruim. Não, fica tranquilo. Porque assim, quando a gente fala de parceria, a gente avalia algumas coisas. Eu acho que a confiança é um pilar importante, né? A confiança e a parceria, né? Você tá o dia a dia, né? Porque tem hora que a gente passa por um aperto, se o cara for parceiro, ele tá junto, né? Tem hora que você tá numa boa, o parceiro tá junto. Então, o parceiro é aquele para toda hora, para todo momento, para todo instante. Se bem que isso no comércio não funciona. Por mais que tu trabalha 20, 30 anos, se tu deixar de pagar lá... O boleto, tu vai pro teu nome lá no vermelho e o sistema das fábricas, não tem isso, né? Algumas fábricas menores podem até ter, mas... A parceria é muito séria se tu pagar tudo direitinho. A verdade é essa, né? Entendi. Legal. Né? Marcelo, eu vou... O que a gente tem de parceria, né? Assim, o trabalho é diferenciado daquele artigo, né? Para a gente se tornar exclusivo, revendedor exclusivo daquele artigo. E esses produtos, ele tem uma garantia? Você falou que a piscina são 5 anos. E esses equipamentos?
Os equipamentos, normalmente, o sistema de... Todo equipamento, bomba, filtro, essas coisas, tem 1 ano de garantia. Eu te falei do revestimento de vinil, que tem os 5 anos de garantia, né? Mas existem outras marcas de bombas que ele estão 2 anos de garantia. E depois disso, aí direto com a forma. Mas não é questão de 2 anos, é garantia, não é a vida útil. Perfeito. Né? De algum problema, né? Às vezes a gente tem que avaliar se o problema foi elétrico. Ou Como se foi fosse o televisor da casa da gente, né? Ele tem 1 ano de garantia, mas não quer dizer que ele dure 1 ano. Ele tem um televisor que dura 10, 15, 20 anos. Tem bomba que está 15 anos rodando aí, que nunca trocou nem rolamento. Mas vai muito de como é feito a casa de máquina, de como é cuidado o sistema. Perfeito. Marcelão, vou pedir mais 1 minuto com você e agora eu vou dar para você aqui uma dica de livro super interessante, que é A Marca da Vitória, do Phil Kennedy. A Marca da Vitória é a autobiografia de Phil Kennedy, o cofundador da Nike. Longe de ser manual de negócios tradicional, o livro é um relato honesto, visceral e surpreendente sobre a jornada caótica e improvável da criação de uma das marcas mais icônicas do mundo. Ele viaja para o Japão e consegue um acordo de distribuição com a Onitsuka Tiger, fundado a Blue Ribbon Sports. O livro narra os primeiros anos da empresa, operando literalmente do porta-malas do seu carro. Kennedy descreve como detalhes das inúmeras dificuldades enfrentadas, a constante falta de dinheiro, as dívidas crescentes, os problemas com fornecedores, as batalhas legais com a Onitsuka e a concorrência com gigantes como a Adidas. Mais do que uma história sobre tênis, é um relato sobre pessoas. Então, dica para você, A Marca da Vitória, de Phil Kennedy, um livro super interessante e legal, mostra a trajetória dessa marca que efetivamente todo mundo conhece, que é a Nike. E antes de voltar com o meu convidado, eu quero também dizer para você que a gente tem um sistema super legal que chegou em Manaus e está fazendo toda a diferença no mundo dos negócios, que é o FrontSys. FrontSys é um sistema de gestão onde você consegue ter na palma da sua mão toda a informação, tudo aquilo que você precisa saber sobre negócio, você tem na FrontSys. Está aparecendo na tela para você através do módulo Organ, onde você tem gestão financeira, gestão de negócios, gestão de compras, gestão de estoque. Tudo que você pode fazer está dentro ao alcance das suas mãos. E um detalhe super importante, seu smartphone tem toda a informação. Então, assine agora mesmo FrontSys através do 984252384 ou do 98590-4300, um dos nossos representantes. E um detalhe importante, lançamento da FrontSys na região norte e você não paga a implantação. Você vai pagar a mensalidade só daqui 30 dias e com todo o suporte local e também da operadora principal, do sistema principal, tudo isso FrontSys leva para você. 9590-4300, o seu sistema de gestão, o seu ERP. E não importa o tamanho do seu negócio, não importa se é comércio, não importa se é varejo, não importa se é indústria, FrontSys é a sua solução para poder te atender. E falando em solução, que tal você pensar em conversar, levar informação para os seus colaboradores e montar o melhor time de líderes? E tudo isso você pode fazer com a Academia de Líderes através do www.ibvv.com.br, que são 5 módulos excepcionais sobre liderança. No primeiro módulo nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo nós falamos sobre algumas ferramentas de gestão. No terceiro módulo a gente fala sobre marketing pessoal e a questão da ética profissional. No quarto módulo, a gente fala sobre modelos de negócio e finalizamos com planejamento estratégico e plano de negócio. Então, acesse agora www.ibvv.com.br. E eu estou conversando aqui com o Marcelo Borges, que ele é fundador e criador da Funcional Piscinas, trazendo toda a experiência desse mercado de piscinas que nós não tínhamos profundo conhecimento. Eu tenho certeza que você também não, mas trazendo assim dicas super legais. Marcelo, se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria a si mesmo naqueles primeiros dias de trabalho, né, de pura batalha para tirar a empresa do papel? O que você faria de diferente? Pergunta difícil. Olha, depende da experiência que a gente já tem hoje. Bom. Qual que é aquela que você fala, poxa, isso aqui eu faria diferente? Olha, eu acho que eu faria do mesmo jeito que eu fiz, eu não faria diferente, não. Acho que eu vim no caminho certo, tanto que deu certo, estamos aqui até hoje, né? E o caminho foi difícil, né? Mas não teria o que eu fazer, o que eu faria diferente. Pergunta difícil essa. Você já falou do seu primeiro grande cliente, né? E hoje, essa cartela de clientes, essa carteira de clientes, como que é a tratativa no dia a dia? O que você acha fundamental
ter como base essa relação com o cliente? A gente mantém um cadastro de todas as piscinas que a gente vendeu o sistema, né? Vamos lá, eu tenho os dados de filtro, o que tem, dimensões da piscina, e a gente tem o pós-venda, que em determinado momento, como eu preciso fazer a manutenção desse Aqualux na média de 2 em 2 anos, a gente liga para os clientes para marcar uma visita, e esse é o trabalho que a gente vem fazendo constantemente, né? Que é o pós-venda, né? Para manter o sistema funcionando. Alguns clientes venderam a casa, a gente perde contato, né? Mas continua. Marcelo, agora a gente vai para o último bloco aqui no nosso bate-papo, que o nosso tempo já estourou, que é o vai e vem, são perguntas rápidas de resposta curta. O que é mais importante, produto perfeito ou execução impecável? Eu sou mais da execução, né? O produto tem vários modelos, né? Mas eu procuro focar muito na qualidade da execução, na qualidade do trabalho, que é o nosso diferencial. Legal. Empreender é? Empreender está sempre se inovando, está sempre se atualizando, sempre se inovando, e de acordo com o mercado tem os seus altos e baixos, né? E a gente vai tocando, bola para frente. Não pode perder o estímulo, né? Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? A lição mais importante que a vida me ensinou. No mundo dos negócios, né? Ser muito honesto, muito correto, né? Ser bem transparente em todos os meus negócios. Aqui na Funcional não tem atrapalhada. Lá a gente perde, mas entrega o que foi combinado. Bacana. Sua maior alegria? Sua maior alegria é a minha família. Eu tenho filhos maravilhosos, né? Que me ajudam, que participam do meu negócio. Estão no negócio, né? Estão no negócio, os dois. Seu diferencial? Acho que eu sou muito chato, muito detalhista, estou em cima dos negócios, eu que vou para a obra, eu que vou lá no sol quente, eu continuo ainda, estou botando o meu filho para me ajudar, mas eu não consigo largar o osso. Bacana. E para a gente finalizar, quem é Marcelo Borges? Eu sou uma pessoa simples, tranquila, né, muito prestativo, né. Gosta de pescar? Gosto de pescar, de tomar minha cervejinha, de bater um bom papo, né? Bacana. Uma pessoa normal. É isso. Sou essa pessoa. Bacana. Marcelo, eu quero agradecer muito esse bate-papo, dizer que é enriquecedor a gente conhecer uma história, uma trajetória, né, que é construída com muito trabalho, determinação, desenvolvimento, parceria de sucesso, uma parceria de longa data aí, e está aqui e chegar até hoje sendo uma empresa reconhecida. Até porque no Brasil as empresas, 85% das empresas fecham nos 2 primeiros anos de vida, né? E você está aqui desde de 87, salvo engano, até hoje, então quer dizer que tem muita trajetória, tem muita história. Quero agradecer sua participação e gostaria que você se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores e dos nossos ouvintes também do Spotify. Muito obrigado pelo espaço, por falar da nossa empresa, falar da nossa trajetória, né? E não esqueçam da Funcional quando quiserem fazer uma piscina. Aproveitando e falar, não esqueça, deve ter aparecido aí na tela o Instagram, mas só para a gente lembrar, qual que é o Instagram mesmo? Funcional, Instagram. Instagram é @Funcional Piscinas? @Funcional Piscinas. É isso. Está aparecendo na tela aí, gente, ó, a loja aí para vocês, e apareceu aí também o Instagram da Funcional Piscinas, @Funcional Piscinas. Dá uma passadinha lá e tem todas as soluções de piscinas que você queira para o seu dia a dia, para o seu lazer, para a sua família. Quero agradecer a você que está do outro lado, dizer que foi um prazer estar com você no episódio 113, próxima semana, o episódio 114, mais um Virando Jogo, comigo, Marcelo Salum, aqui na melhor plataforma de notícias do Amazonas, que é o Amazonas Atual. Forte abraço e até a próxima.